Estamos começando hoje mais um episódio do nosso TheCast, o podcast aqui do Colégio Dinâmico. E hoje com mais convidados ilustríssimos que vão se apresentar. Vou deixar aqui que eles se apresentem para vocês. Eu sou a Mariana, coordenadora do Bilingue, e nós estamos aqui com esse projeto de trazer as crianças, dar voz para os nossos alunos da rádio. Eu sou a professora Alessandra, sou professora do 4º e 5º ano, matutino de português. Estamos aí com essa galerinha que vai conversar com vocês. E vocês, quem vocês são? Que série vocês fazem? Eu sou a Helena e eu sou do 5º ano A. Eu sou a Maria Valentina, eu sou do 5º ano A. Eu sou o Samuel, eu sou do 5º ano B. Então tá, e vocês vieram aqui hoje pra gente falar sobre... Português. Isso, o português, e nós vamos entrar no assunto dos influencers, porque hoje a gente estava conversando sobre isso antes de começar o nosso podcast. Como as aulas evoluíram, os conteúdos evoluíram, a própria apostila, né, Alessandra, ela já traz esse casamento da disciplina super tradicional e importante como a língua portuguesa, com esse conteúdo que é inédito e super atual como o dos influencers, né? É porque o conteúdo antes era só gramática em si, né? Uhum. Agora tem temas atuais, né? Bastante. Bastante. Isso é importante porque casa, né? Você aprende com notícias, né? Com novidades que tá acontecendo no mundo. Com assuntos que vocês têm interesse, né? Sim. Que a gente já ficou sabendo aqui. Então, eu quero saber de vocês como que está sendo, dentro desse trabalho Casando a Língua Portuguesa, com esse assunto dos influencers. O que veio no livro de vocês para comentar e integrar essas duas matérias? Como que tá falando lá? O que a tia Alessandra fala na aula? A tia Alessandra, ela é uma professora maravilhosa. Quando ela vai ensinar, ela faz musiquinha, a gente decora muitas vezes pra prova. Tem vezes que eu tô lá fazendo a prova e aí eu canto na minha cabeça. Já no livro é muito legal, porque assim, é interessante, sabe? Não dá aquele tédio. Tipo, tem aula que dá um tédio, sabe? Nossa, cansei. Não aguento mais. Porque é muito chata aquela aula entediosa que você só fica assim. Pois é, e aí estes livros novos e com a aula da tia Alessandra fica maravilhoso, a gente se interessa, principalmente com esse assunto de influencer, né? Porque a gente hoje em dia, a tecnologia assim, ó, muito. Então, assim, a gente se interessa. Tem gente, inclusive, tipo ela é famosa, ela tem canal e tudo mais, entendeu? Nós já temos influencers na escola, Sim. né? Eu já fiz até propaganda. Então, assim, é muito importante porque isso mostra um novo olhar, sabe? Tipo, de hoje em dia, não só de antigamente. Porque antigamente a gente só aprendia gramática, tipo, como é que se escreve. Hoje em dia a gente aprende assuntos, assim, maravilhosos, que a gente se interessa, sabe? E que nem a Helena falou, os livros, né, hoje em dia evoluíram muito, né? Porque é muito bom a gente ter outros olhos por outras matérias, porque é chato a gente chegar lá e só estudar coisas, não ter nenhuma diversão. E claro que cada hora tem um seu tempo, né? Tem a hora de brincar, de fazer e tal. A aula da tia Alessandra é maravilhosa, que nem ela disse. Ela faz música pra tudo. E isso se torna a aula mais divertida ainda. Já que vocês estão falando dessa música, tem alguma musiquinha de algum tema que vocês lembram? Tem. Sim. Posse. Sobre negócio, tipo, posse. Aquele negócio lá de, tipo... Os pronomes. Isso. Né? Os pronomes possessivos. Isso. Sim. Possessivo vem de posse. Alguém é dono. E aí, isso já ajuda vocês a entender o que é o pronome possessivo, né? Uhum. Como encontrar ele ali na frase também, né? Sim. Entendi. E agora, só para eu entender melhor essa história desses influencers dentro da aula de português. Como que está sendo essa explicação integrada desses dois temas? Como que o livro abordou a importância da língua portuguesa dentro dessa atualidade? Ele trabalha com a gramática junto com explicando também as vantagens e desvantagens, né? E aí trabalha, na verdade, isso aí é um gênero textual. Uhum. Então, nós estamos trabalhando gênero textual agora, que é anúncio
publicidade, né? Então, aborda assuntos atuais junto com gramática, pronomes, paroxítonas, acentuação, né? Então, é trabalhado tudo num texto chamativo. Dentro do anúncio, né, do texto publicitário, a gente vê muito aquele claro, né? Pode ser seu, faça como eu. São demonstrações, né, desses estudos já dentro do texto. E realmente é uma forma muito bacana de estudar esse texto, porque a gente tem contato diário, né? Vocês, sim. além de ser influencers, que eu sei que vocês já têm, né? Vocês fazem as propagandas de vocês, né? Até para as empresas das mães, da família, que a gente já viu, outras empresas também. E aí, vendo tudo isso, fazendo ali na hora de fazer o texto, ficou mais fácil para vocês? Sim. Sim, Ficou. muito. Quando vocês estiveram ali escrevendo, o que vocês lembraram? Vocês lembraram de alguém, de algum momento? Eu lembrei muito, mas muito, tipo assim, porque toda vez que eu vou fazer uma publi pra minha mãe, né, vou recomendar a clínica dela, eu sempre faço ela falando assim, acesse esse contato, ou entre nesse perfil, que é isso que é a publicidade. E foi isso que falou no texto também, né, que aí tem um monte de coisas explicando sobre isso lá. Então, pois é. Porque a publi, tipo, uma empresa paga para um influencer que tem realmente muitos inscritos, fãs, que assistem ele todo dia para conhecerem a sua empresa. Então, assim, tipo, ele fala bem, ele mostra, né, acesse o site e tudo mais. Ele fala muito bem. E, tipo assim, eu já fiz, né, publi. E é muito importante isso, porque nisso, né, no livro, porque isso pode ajudar a gente, tipo, eu que às vezes faço propaganda, isso pode me ajudar, eu lendo o livro, a que eu entenda e faça direitinho na publi, entendeu? Entendi. Quais E as até- vantagens de... Posso falar? Pode. As vantagens? As vantagens são, tipo assim, você, tipo assim, se for uma coisa que você gosta, é muito bom, porque o influencer é um trabalho, não é uma brincadeira, é um trabalho. Porque, assim, né, é muito importante ter um influencer ali, ele pode influenciar pessoas a fazerem as coisas boas, tipo campanha, ele pode criar uma campanha, porque, assim, um influencer que tem um grande poder de fala, se ele criar uma campanha, tipo, contra a desigualdade social, muita gente vai fazer isso, porque, fulano fez, então isso aí, muito importante, eu vou entrar junto. Então, assim, é muito importante isso, as vantagens, que os influencers aproveitem do seu poder de fala para fazer campanhas boas, falar de assuntos importantes. E as desvantagens? As desvantagens também existem os haters, né? Que são aquelas pessoas que falam assim, esse vídeo tá ruim, isso tá ruim, isso tá ruim, isso tá ruim. Isso pode machucar muita pessoa por dentro e fazer com que ela fale assim, eu não tô conseguindo, porque todo mundo tá me abaixando. E as desvantagens mesmo, são que muitas pessoas vão te julgar porque, isso não ganha dinheiro. E aí você também vai ser muito famosa, tipo a Virgínia. As filhas dela amavam ir no shopping, amava. Hoje elas não podem, porque ela ficou muito famosa e a fama aumentou, tanto que agora ela não pode nem sair direito. É verdade. E quando vocês aprendem sobre isso? Vocês aprendem também que existem algumas formas que a gente escreve esse texto que é muito diferente. Por exemplo, se a gente vai escrever uma redação comum ou um texto publicitário, os verbos, geralmente, eles mudam o jeito que a gente coloca eles no texto? Sim. Sim. E como que é, mais ou menos? Tem o indicativo, né? Que você vai estar expressando mesmo, certeza. Então você vai falar assim, gente... Você tem que convencer o público, Aham. né? Você tem que convencer, E você num vai falar texto assim. comum, a gente não faz isso. Não, normalmente. não dá pra você falar, tipo, esse aqui é bom. Não, você tem que falar, tipo, nossa, esse aqui eu fiquei maravilhosa, tipo, com esse blush. Eu amei. Então, assim, se vocês puderem e tiverem,
comprem, por favor, é maravilhoso, vocês vão amar. Não dá pra você falar assim, esse aqui é maravilhoso, eu amei. Não, você não vai influenciar o público. Você vai ter que fazer animada, porque você vai ter que expressar o que você tá sentindo. Se a pessoa, tipo assim, você recebeu um produto. Oi, gente, vamos fazer um unboxing. Ou vamos falar que né, a tia Alessandra escreveu lá no quadro. A palavra que a gente mais vê, assim, numa publi. Oi, gente, eu ganhei um recebido. Vamos lá experimentar. Aí, essa é a palavra que mais falam. E aí, você vai ter que falar assim, gente, ó, vamos fingir que isso aqui é uma base. Gente, eu experimentei essa base, olha, minha pele ficou maravilhosa. E eu recomendo muito. Vou deixar o site aqui embaixo pra vocês que querem comprar. Eu já deixei, tipo assim, eu já falei, né? Ai, pera. Eu tenho uma coisa. Muitas vezes, essas pessoas que são contratadas, elas têm até cupom no site. Tipo, tem uma menina na internet que ela é fitness. E aí, ela tem várias empresas que contratam ela pra fazer publi. E ela tem um cupom, que é Renata10. Então, assim... É muito, às vezes, tipo assim, ela põe ali, e põe o meu cupom, Renata10, que você ganha 10% de desconto. Tem algumas que são... Tô achando que a Helena vai ser a mais nova contratada, publi do colégio. Eu acho que nós vamos pagar algumas publis mesmo. Pode falar, Maria. Bom, e nisso que a publi, além da gente ter o texto indicativo, tem um monte, que a gente tem a publi para influenciar as pessoas. E uma coisa que eu descobri entre os livros e a leitura que o Colégio Dinâmico deu, né, para as pessoas, né, pegou o livro, foi que o único influencer, você não pode só falar assim, a gente é só influencer quando a gente influencia as pessoas. Não é só quando a gente sai e fala assim, ai, gente, eu comprei isso, tal e tal. Fala assim, gente, recomendo muito pra vocês comprarem. Isso que é ser um influencer, porque você tem que influenciar e não só falar. Isso mesmo. Eu queria ver o Samuel. Samuel tem um canal. Uhum. Falando sobre Me fala esses sobre esse livros, canal. O livro me influenciou muito para continuar tentando aumentar o meu canal. Só que eu me inspiro em outros influenciadores que me influenciaram a fazer o canal. E o seu canal é sobre o quê, Samuel? Eu gosto de fazer vídeos sobre jogos e coisas que estão Na moda. Na moda. Coisas Aí, que as crianças estão vendo, esses jogos que são novos, às vezes, É. né? Daí eu tô me influenciando, por exemplo, eu comecei me influenciando no Reinaldinho. Depois eu comecei a me influenciar nos youtubers de Minecraft, como Atos, Problems, Cadres. Inclusive, meu irmão, ele assiste muito esse teatro Problems e Cadres. Samuel, a leitura tem te ajudado? Me ajudou muito a influenciar. Porque também eu tento usar o máximo de criatividade possível para fazer meus vídeos. E por isso tem vídeos que demoram umas 5 horas para sair no meu canal. Então, depois eu comecei a me influenciar mais. Minha meta era bater os 1.000 inscritos, eu não consigo ainda. E eu comecei desde os 8 anos. Olha só, hoje nós vamos pedir inscritos, vocês vão ganhar inscritos pra vocês, tá? Eu tô me influenciando mais no Just Ghost. O que eu percebi, Mariana, que até a produção de texto deles melhoraram bastante. Porque como eles falam, eles divulgam o produto deles, né? Que eu não sei, cada um tem um. Um é um jogo, o outro é uma empresa. E isso ajudou demais. Porque a produção, eles têm mais argumentos. Mais desenvoltura, né? Contato com a fala. A leitura, ela vai dar o suporte para você não esquecer as palavras, né? Falar as palavras corretas. Mas vamos pensar só, vocês mesmos falaram pra gente. Hoje em dia, em qualquer profissão, quem vende, quem influencia é a própria pessoa, não é? Sim. Então, olha Quem só, influencia. vocês já estão aprendendo na escola, porque para influenciar não basta vender, como vocês mesmos disseram. Sim. A gente tem que ter uma postura, né? Sim. Correta. Você Eu tenho tem uma coisa. Hoje em dia, várias empresas, praticamente todas, têm um canal
posta todo dia, faz tipo, eu tô vendendo uma base todo dia, porque na internet tem até site, tipo assim, se você é a loja oficial, tipo assim, é em Jataí, mas você é de Goiânia, você não precisa ir até Jataí para comprar. Você pode comprar no site, que aí o correio te entrega. E é muito importante ter esses canais, porque isso influencia as pessoas. Tipo, como eu falei, né, lá de Goiânia, ela não vai vir aqui em Jataí só para ver uma loja. Ela não pode, ela não tem como. Então, assim, é muito importante que as empresas tenham canais, expressem muito bem e que elas, tipo assim, influenciam muitas pessoas. E que também tenham não dá pra links, ser dura, né? sabe? Ter, tipo assim, ser mais malemolência, mais, assim, oi, Mas- Contato mais... sim. Isso, mas aí que entra, né, o português, porque você convence o público na sua fala, né? Não é só pelo produto. Pra você convencer, Sim. você além de ter que saber falar, você tem que falar bonito, né? Com português, que isso ajuda muito, porque aí o Exatamente. português ensina os modos bem certos da gente falar. Aí é nisso aí que entra o livro Extraordinário e as aulas da tia Alessandra. Também tem um exemplo que eu gosto, que eu queria muito fazer, mas eu ainda não consigo, que é fazer um show, que eu tô me inspirando em vários youtubers que fazem shows, eles têm produtos, mas eu ainda não consegui nem chegar nos 1.000 inscritos, mas tá faltando muito pouco. Não, a gente vai conseguir Vai. hoje. Eu tô Agora, em torno, gente, vai- eu tô em Qual que é seu torno de... canal, Samuel? Qual que é seu canal? Então, ele chama Dandy People, que eu me inspirei em outro jogo que eu gosto muito de jogar no Roblox, chama Dandy's World. Eu sou muito fã desse jogo. Meu canal tem muita coisa sobre ele, eu tenho pelúcias do jogo. Aí eu queria lançar meu produto, mas o YouTube lança muita coisa pra gente fazer, pra poder fazer os produtos, shows. E também eu queria que eu tô me inspirando mais pra fazer os vídeos curtos. Porque os vídeos curtos, São eles... os que dão mais engajamento. Mas aí eu tô pensando em começar a bater a meta de mais ou menos uns 1.500 pra conseguir já começar os vídeos longos. Porque pra editar eu não tenho muita paciência, não consigo muito fazer isso. E vocês sabem separar esse tempo para as publi de vocês, Bom. para os canais e para o estudo? Bom, Sim. é por causa que eu tenho mais ou menos que a minha agenda, eu programo no dia. Se alguém falar assim, Valentina, eu preciso que você faça uma publi e tal, eu falo assim, tá bom, vamos marcar o horário. Que agora eu tô com uma professora particular, aí ela é minha motorista, faz tudo. Então, ou seja, eu estudo com ela, primeiro eu tenho meu horário de estudo, depois eu tenho meu horário, tipo assim, primeiro, depois do almoço, eu tenho 2 horas de descanso, depois eu tenho mais 3 horas de estudo, e depois eu vou fazer minhas coisas, ou seja, assistir, aí eu como alguma coisa, faço um lanche, e nesse meio intervalo de 3 horas de estudo, eu pego e dou um lanche, tipo assim, 2 lanchezinhos no máximo, ainda estourando. Então eu já tenho todo o meu horário programado, né, pra semana. O meu horário, assim, eu não tenho uma agenda que nem a Maria Valentina, porque a Maria Valentina, ela tem muitos fãs, muitas coisas assim. a agenda Muitos dela fãs. muitos fãs, sabe assim, a agenda dela é muito corrida, ela é uma grande profissional. Ó, Tô famosa. Tipo assim, eu não tenho uma agenda, assim, mas assim, eu tenho praticamente as minhas coisas feitas. Tipo, né, depois da escola eu chego na minha avó, aí eu fico lá a tarde inteira. Só que assim, aí na minha agenda eu acho que eu estudo e trabalho e descanso um pouco. Porque eu tenho que estudar, né, tipo, quando tem prova, toda quinta-feira eu faço um review do que passou na semana. E aí eu tenho que ajudar a cuidar da minha prima. Não, mas eu faço, né? Tipo, fazer mamadeira, ajudar ela a ir no banheiro, dar banho, fazer dormir, brincar. Então, assim, eu tô praticamente uma babá. Aí eu tenho que diferenciar. Tem que ter o meu horário de estudo pra eu conseguir me concentrar, porque não dá pra estudar com uma criança de 2 anos gritando no seu ouvido. Aí eu tenho a minha hora de descanso, né? Que é enquanto ela dorme, graças a Deus. E aí depois eu vou brincar com ela, né? Depois que ela acorda. E aí eu dedico praticamente todo o meu tempo pra ela. Porque assim, eu amo ela é maravilhosa. E eu dedico o meu tempo pra ela. Então assim, é praticamente uma agenda com horários certos. Mas pode ser que tem dia que eu mudo, tem dia que ela não dorme. Então assim, não é uma agenda, sabe?
Que nem a da É mais querida maleável. Mas é por causa que, assim, na minha agenda também é isso. Tem hora que eu dou umas desviadas dela e falo assim, não, cancela isso, vamos na noite de piscina, vamos brincar, vem aqui na minha casa, fazer alguma coisa. Porque também fica chato, todo dia a gente tem a mesma coisa. Então todo dia eu tenho alguma coisa diferente. Tipo agora que tá chegando semana de prova, eu não tenho mais 2 horas de descanso. Primeiro, depois do almoço já vou estudar, porque aí eu estudo, aí chega 3 horas da tarde, porque eu já estudo meio-dia. Chega 2, 3 horas da tarde, eu já paro de estudar, olha. E aí eu já tenho a minha tarde toda livre. E aí, então, aí eu já deixo os estudos, falo assim, já estudei, agora vamos fazer as minhas coisas. E depois, à noite, eu reviso mais, que aí Pra dá... poder descansar tranquilo. Aham. E Na hora que você estiver em live lá, na Eu não semana de tenho prova, eu agenda. vou mandar um recadinho pra ela. A minha Isso. agenda é muito bagunçada. Mas Porque tem semana que eu posto vídeo segunda, terça, quarta, quinta. Pode ser qualquer dia. E é você quem grava, edita e posta? Eu faço tudo. Olha só. Eu também faço isso. Ou Podem contratado É, mas pra é- empresa. Mas era empresa. pra. O meu primo, o Vitor, lá da minha sala, ele sabe editar, mas aí, já que ele não consegue ir lá em casa, eu também não sou muito bom em fazer isso. Eu tava pensando em lançar uma música no meu canal, e inclusive eu já mostrei ela na sala. É, Olha. ele criou uma música Uhum. e... Meu pai me ajudou muito a criar aquela música. Que tal você cantar essa música? É, deixa a gente Você Eu não saber. sou lembra? muito bom em cantar ela, mas Mas Eu- conta pra um gente pedacinho? então, do que é essa música? ela é sobre os meus jogos favoritos que eu já joguei na minha vida. Por exemplo, eu botei os jogos tipo, eu botei Minecraft, Undertale, um jogo que é sobre uma pessoa que caiu no subsolo, que ocorreu uma guerra com os humanos e os monstros. Aí a gente tem que escapar do subsolo. Aí Canta um pedacinho só pra gente. Só um É só um pedacinho. pedacinho. Fiquei curiosa agora. Aí Os seguidores do Colégio Dinâmico ficam curiosos Tipo, também, né? Aí o nome da música é GG, vamos de novo. Eu só decorei o refrão dela. O refrão é meio que assim: Cuphead tá difícil, mas eu não vou desistir. Aí eu botei. Aí, tipo, tem uma parte que eu gostei muito da música que ficou. Na parte de Undertale. Ficou muito boa. E eu queria postar ela no meu canal, mas eu não sei postar. Que tal, se você quiser, eu te dou minha ajudinha, tá? Tá. Mas que tal você cantar essa parte de Underday aí que você falou? Vou tentar lembrar dela. Porque, se eu não me engano, era... Eu sei uma parte dela, mas eu só sei o refrão. Então canta o refrão pra gente, eu tô curiosa. Eu também O tô. refrão é canta aí. assim: Cuphead tá difícil, mas eu não vou desistir. Essa parte foi a parte que eu fiquei mais... tipo... Bonitinho. A parte que eu mais Gostou. comparei com o real Cuphead. O Cuphead real tá muito difícil pra jogar. Eu dei até uma parada de jogar por causa da dificuldade. Aí eu comecei a jogar mais os jogos que a PlayStation disponibilizou pra gente, como o Astrobot e Astros Playroom, que só tem no PlayStation 5 por enquanto. Que eu não faço ideia que eles têm. Mas olha só, que legal. Depois desse episódio, com certeza, as crianças que gostam de jogos e te ouvirem falar já vão seguir o seu canal e vão ser influenciados por você. Eu tava pensando em lançar meu produto, mas eu não sei o modelo que eu vou lançar. Mas que tal... Agora já tem compositor, né, em sala de aula, que o português ajudou muito até a compor. Ajudou Sim. muito, muito, muito. Gostei. Pois é. Então, assim, o português, aprendendo o português na prática. Vocês aproveitam ele onde durante a vida de vocês? Eu Contem pra aproveito gente. Em tudo, porque É. o português sempre está presente. Tipo Na assim, maioria a das gente coisas. tá falando português. Então a gente vive no português, não tem como. Tipo, se eu vou morar lá nos Estados Unidos, vai ter a matéria de inglês. Lá vai ter a matéria de inglês que eu vou falar só inglês lá. Então, Assim, eu acho que cada país, não sei, né? Porque eu não sou de todos os países. Aqui no Brasil, a gente tem aula de português, porque a gente fala português. Então, se eu falar assim, professora, você vai gostar, tia? Não. Não Então, mesmo. professora. E é isso que corrige, né? E o português sempre está O presente. influencer vai falar assim, você tá... né? Então você tem que tá aprender. tudo bem errado. contigo? não escrever pode. e pronunciar. No começo do Você meu tem- canal, eu você tem que passei falar muito certo. estresse com um amigo meu que ele não
ajudava em nada. Ele que era pra gravar os vídeos e ele atrapalhava a gravação. E se eu não me engano, eu fico muito feliz quando eu tive dois vídeos que super explodiram na internet. Teve um que bateu 22 mil visualizações e outro com mais de 50 mil. E esse foi o meu recorde, porque com 777 inscritos é muita coisa. Muita coisa mesmo. Gente, quando eu fiz um vídeo, esse foi o vídeo meu que bombou e desde isso eu continuo ganhando muitos seguidores. Foi um vídeo de eu dublando, fazendo uma música, assim, eu tava deitada na cama, só olhei esse vídeo e falei assim, vou fazer. Coloquei um filtro lá de florzinha no rosto, assim, na bochecha. E eu falei assim, vou fazer. Porque eu fiz esse vídeo, eu nem tava dublando direito. Pum! 5 milhões de visualizações. Ô, louco. Nós estamos diante de celebridade. eu simplesmente estava com 500 e poucos seguidores, subi pra 3 mil seguidores assim, ó, em menos de semanas, por causa do vídeo que estourou. E aí, Isso graças à criatividade de vocês também, né? E aí, eu também fiz um vídeo dublando e minha mãe amou aquele vídeo. Aí, deu um monte de visualizações, né? E o seguinte, eu não consigo... Aí ela colocou em aqueles lá fixados, né? E aí, no que ficou fixado lá, todo mundo entra no meu Instagram e vê aquele vídeo. E eu odiei aquele vídeo, eu odiei. E minha mãe amou, e todo mundo comentando. E também teve o dia que eu fiz a publi da A Jato. Que a Jato, ela falou assim, ai, gente, sorteio do Dia das Crianças, vai ganhar R$200 tal e tal, não sei se era R$200, sei lá. Aí ela fez, né, esse trem. E no que ela fez esse negócio, eu falei assim, vou fazer. Eu morri de vergonha. Ah, não, era estourando em todas as redes, assim, passando minha mãe republicano, mandando pra todo mundo. E aí, é um negócio que estoura muito os reels de vocês, gente. Vocês que são influencers. São marcar outras pessoas nele. Tipo assim, você tem que ter várias contas. Você vai ter lá várias contas. Tipo, tem o seu privado, né? Tem o seu privado, o seu de conta e o de amigos. Você marca todas, porque... Ai, Valentina, por que tem que marcar todas? Seu reels vai explodir. Porque não vai sair só na sua conta. Vai sair em várias outras contas. Então já ficou a dica aí de fazer colaborações. Pra atingir mais seguidores. Aí teve uma menininha que fez essa publicação da Jato também. Várias gente também. A Lavínia, o Francisco do 5º ano, a Lavínia lá de 6º ano, 7º ano, não sei. Fez também. Aí elas republicaram de todo mundo ganhou presente. Todo mundo. Todas as crianças que fizeram. Lá da Jato. Inclusive, recomendo muito pra vocês, tá, gente? Lá tem cada coisa linda. Você quer falar, Samuel? Pode falar. Eu tô tentando, mas tem os vídeos que eu posto porque eu não consigo meio que gravar o vídeo sem. Porque, tipo, eu vou lá no YouTube, aí eu vejo um vídeo legal, tipo, de música, eu pego e uso tela verde, só que aí eu faço minha dublagem e aí quando é vídeo, tipo, de mais uma pessoa, eu coloco pra pessoa fazer a outra voz do personagem. Bom, que nem o Samuel... Você cria a música só que aí não bomba. e coloca o que nem o Samuel verde, falou. Pra usar outros recursos não, de mas edição. a tela verde, isso que eu ia falar agora. A tela verde é difícil de se mexer. Porque você tem que ter um papel todo verde pra você fazer esse vídeo. Não, mas Então, no YouTube tem um filtro tela verde. E nesse filtro, tem hora que ele dá umas bugadas. Então, você tem que saber mexer pra, né, conseguir. Já o meu, como é Instagram e YouTube é diferente, e aí é difícil. Eu acho o YouTube bem mais difícil, tá? TikTok também. O Instagram, ele viraliza todos os seus vídeos bem mais rápido. Eu tive um vídeo só. Tipo assim, eu nunca postei muito vídeo, né? Mas assim, eu já tive um canal, só que aí eu desisti dele porque não é pra mim, não. Eu não consigo, não dá. Mas aí, eu tive um vídeo que não era meu. Era pro Alho Rei, né? Que fechou, infelizmente. Que eu fiz um vídeo com um cara profissional mesmo, que foi contratado pra fazer. Porque eu era a propaganda do Alho Rei, eu era a garota propaganda. E aí, tipo, viralizou muito rápido, que era, tipo assim, na época assim, né? Dias atrás, tava na moda aquele negócio De explosão.
Não, é aquele... Tem um da véia caindo no chão lá, que é fazer aquela transição. Eu esqueci. Eu sei o vídeo, mas eu esqueci. Tipo assim, deu criando intriga, tipo... Ah, tá, você fazendo uma briga na rua. Não, criando intriga ali, tipo assim, que né, o pão de alcatra era o que mais vendia. Que o pão de alcatra... Ah, lembrei! Falando verdade e saindo correndo. Esse era esse tipo de vídeo. E aí eu criei criei várias intrigas. A maior foi que, né, que o pão de brócolis, o pão de alho de brócolis era tão gostoso quanto o de alcatra. Essa foi a maior e explodiu. Nem sei quantas visualizações tá hoje, mas eu acho que já tem mais de 1 milhão. Nossa, então, realmente 3 famosos e talentosos. Pra falar a verdade, eu queria fazer os vídeos que estão mais bombando, que chamam brainrots italianos. Ah, eu já vi. Exemplos, tralalá, bombardino, crocodilo. Eu gosto muito desse tipo de Gente, vídeo. eu não Baleirina aguento, capotina. eu não aguento mais esses memes. É 24 Na horas nossa passando. sala é só isso. 24 horas. Na nossa sala é só isso. Eu Não, falo, o meu gente, primo. fica quieto. Não, o meu primo é 24 horas. Tralalelo, tralala, porcodilo, porcolá, tralalelo, tralala. E E também aí, pra a minha irmã começa a me chamar de Valentina Caputina. E pra falar a verdade, tem vezes que eu vejo uns vídeos que são muito estranhos. Aí eu penso, se tá bombando, eu vou tentar fazer. Aí do nada chega um anime de brainrot italiano. Eu fiquei viciado no negócio. Não? Deixa eu perguntar pra vocês. A gente tem medo de fazer esses vídeos assim, por causa que, assim, vai lá e os haters. Esses são os haters. Chega lá e fala assim, finge que esse aqui. Aí tem um hater lá. Esse aqui fez uma dancinha, ó. E aí chega um menino lá e fala assim, nossa, essa dancinha ficou horrível. Pode parar de fazer isso, tá feio. Você é feia, isso não vai te ajudar em nada. Para de querer chamar atenção. Isso que são os haters, isso magoa muito a pessoa. E nesse vídeo que eu falei, meu, que bombou Viralizou? assim, bombou. Eu tive muitos haters. Muitos. Eu tenho uma curiosidade dos haters. Eles são horríveis pra pessoa. A pessoa pode até entrar em depressão por causa dos haters. Pode mesmo. Só que, assim, por incrível que pareça, os haters trazem visualizações. Sim. Trazem Muito. inscritos. Muitos. Como uma pessoa má pode atrair inscritos pra uma Verdade. pessoa? Porque, às vezes, essa pessoa má, ela vai lá e segue. Fala assim, vou seguir logo essa menina aqui, porque eu vou poder xingar ela mais, falar mais coisa pra ela. Isso acaba que tem mais engajamento. Então, que eu vi um meme. Por isso a gente tem que passar verdade sempre, né? No que a gente tá vendendo, né? O produto. Sim. Porque tem sempre. muito fake por aí mesmo. Tem gente na internet que, tipo, finge se passar por famosos. Verdade. Sim. Tipo, tem gente que finge se passar pela Virgínia, pelo Nossa, já vi Enaldinho, Pra pela... comentar essas Então, coisas. Pela Emily Vick também. Pra falar mal e, tipo assim, criticar outros famosos para as pessoas pararem de seguir Principalmente- essa pessoa. Principalmente o Ricardinho, que é da turma do Tassi, porque todo mundo aqui gosta nessa escola, eu tenho certeza. Ricardo. Não, fazem muitos fakes dele, xingando os outros, falando de haters. Esses negócios assim, da publicidade. Deixa eu perguntar pra vocês, depois que cada um aqui já citou um exemplo de como vocês trabalharam nas redes sociais, né? Sim. Um vídeo de comparação que você que deu a ideia, que criou as comparações polêmicas, você que mexe mais no Instagram, que tem mais afinidade, o Samuel que é mais no YouTube. E como são 3 formas diferentes, escrever os vídeos, postar no Instagram e criar para o YouTube. Com tudo que vocês aprendem na aula de português, em qual parte disso que o português ajuda vocês? No modo de falar. No modo de falar, No porque modo de falar. se você falar assim, isso aqui é muito chato, não compre. É um trem negociado. Não dá pra falar isso na internet. É um negócio muito chato, ele é negociado, tá vendo? Isso aqui descasca, ó. Ele é todo desnegociado, não tem quase nada. Não, a gente não pode falar assim, Olha a tem que cara ser de- tipo... Da professora de A gente tem que falar assim, tipo,
esse bichinho aqui, ele tá vendendo lá na loja da Cida. Não dá pra você falar, esse trem aqui tá vendendo lá na loja da Cidinha. E ninguém gosta disso aqui, não. Ninguém gosta. E também tem vezes quando a E aí gente... o português ajuda nisso. Quando a gente também... Falando dos haters, quando o nosso vídeo não fica com visualização, dá vontade até de desistir. Tá. Porque quando eu tinha só 500 inscritos, eu tava muito animado pra continuar. Aí quando eu cheguei no rumo aos 600, eu comecei a postar vídeo todo dia. Aí depois eu paguei o negócio no aplicativo de edição, não sei como falar. Só que ele aí ele proporcionou muita coisa boa, eu consegui fazer muitas edições legais. Aí meu canal conseguiu chegar nos 700 inscritos, eu fiquei muito feliz. É por causa que a edição boa traz inscritos bons. Aí também ruim. Tem gente que faz uma edição muito ruim. Muito ruim. Mas ela ganha muitos inscritos. E vocês acham que na hora de escrever uma legenda ali, uma descrição, com aquele português correto, mais chamativo, sim. saber atrair por meio da linguagem da publicidade, vocês vão conquistar mais inscritos também? Sim. Porque lá a gente vai deixar o link das coisas. Lá a gente escreve muitas coisas, tipo assim, um depoimento. Você vai lá, pessoas que não querem assistir o vídeo, fala assim, tô com preguiça. Você vai ter que colocar lá. Você vai ter que pensar, não só no vídeo, você tem que colocar lá embaixo também. Porque é isso que vai chamar mais a atenção da pessoa. Que ela vai ficar mais tempo no seu vídeo e vai entregar o seu vídeo para mais pessoas. E não é interessante assistir um vídeo de alguém que fica falando errado. Não. Tipo, Né? Eu tenho uma coisa. E assim, gente, você que quer aprender isso e muitas outras coisas, vem pro Dinâmico, viu? Porque aqui no Dinâmico, professores maravilhosos, escola 10. maravilhosa, livros maravilhosos. Então, assim, se você quer aprender isso, você vem pro Dinâmico. Senão, tá perdido. Gente, sinceramente, vou ser sincera aqui agora. Bastante sincera. Quando eu tava nas outras escolas, eu não sabia nada disso. Eu entrei aqui no Dinâmico, eu não sabia de nada, eu fiquei assim, perdidinha. Que lá, aqui o ensinamento é mais forte, as professoras são maravilhosas. Carinhosas. Carinhosas Muito. também. E, tipo, matemática, eu era horrível em matemática, horrível. Eu também. Hoje eu sei tanta coisa que eu não sabia. Eu tô querendo em relação ao desafio. Já que vocês são blogueiros e publi, faz uma publi sobre a ODM nossa aqui. Uma publi. Agora? Helena, faça. Divulgue. Cada uma vai Gente, ficar. o que é ODM mesmo? Que eu esqueci? Olimpíada de Matemática do Dinâmico. Aham. Isso mesmo. Posso fazer então primeiro? Tá bom. Vou fazer. Gente, a ODM... A ODM, ela é muito importante pros alunos, porque, tipo assim, você ganha prêmios e você acaba, tipo assim, treinando a sua matemática sem você saber. Tipo assim, você tá ali, tô me divertindo, mas assim, você acaba treinando e ganhando prêmios, fazendo, tipo assim, uma Olimpíada, numa Olimpíada. E você treina a sua matemática, fica melhor e ainda com a ajuda das professoras. E ainda se diverte. Gente, Então, é um combo completo a ODM. verdade. Agora eu vou fazer a minha publi, tá? Tá, pode fazer. Ai, pera. Tô com vergonha. Tá. Gente, vocês que são daí de fora dessa telinha, vocês que ainda não têm muito conhecimento com a matemática, vem pro Dinâmico, aqui a gente tem o melhor conhecimento de matemática. Aqui temos a ODM. Aqui na ODM, nossa, buguei, pera. Aqui na ODM, você pode ter tudo, porque você vai aprender a sua matemática. Além de você estar aprendendo uma coisa legal, você vai se divertir, porque as professoras são todas animadas, todo mundo gosta, e elas ensinam, e a gente ganha nota. Ai, eu tenho mais uma coisa. Posso falar? Pode. Como eu falei dos prêmios, né? Quem passou da primeira fase Ganhou pra uma segunda... garrafinha linda na cara dela. Ganhou uma garrafinha linda. Inclusive, eu ganhei, porque eu passei. Mas aí eu não passei da segunda, porque eu, deixei algumas questões em branco. Por quê? Porque eu não pensei direito. Eu bati, só que eu não entendi direito a pergunta. E, mais uma vez, o português entra nisso. Porque no português, você aprende a interpretar a pergunta. Sim.
Muito bem. Muito bem, que é muito importante. E você, Samuel? Pra falar sobre a ODM, eu vou falar, eu não quis passar porque eu ia estudar de tarde. 40 páginas, 40 folhas pra você corrigir, assim, Aí eu 40 não quis estudar questões. de tarde, aí eu não quis passar da primeira fase. Mas é muito divertido fazer a ODM, é muito bom. Você aprende mais matemática, é muito legal fazer a ODM. Coisas Então, que se você não tiver muito conhecimento sobre matemática, vem pro dinâmico, porque aqui tem um ótimo ensino de matemática. Coisas que Arrasou. você não aprende, você vai aprender aqui. E o que vocês acharam dessa iniciativa do colégio criar as próprias Olimpíadas? Importante. Importante. Muito ficou Não, muito bom. porque, tipo assim, eu amei. Porque você não vai ter que ficar correndo atrás, os professores não vai ter que correr atrás de outras pessoas, né? Pra fazer essa Olimpíada que você já vai ter pronta. Você vai falar assim, Agora, Mariana, eles estão fazendo essa semana a de redação. Olha, que chique. Uhum. Treinando o português que nós estamos falando aqui, É isso então. aí. aham. A Olimpíada de Redação municipal. Concurso municipal. Então, pra gente finalizar o nosso podcast, já que cada um aqui tem um canal, alguma coisa que vocês trabalham como, né, como publicitários, como os influencers, peçam pro público também, né, pra gente conseguir os inscritos, os seguidores que faltam. Pode pedir pra empresa dos pais, de quem vocês quiserem. Vão lá, aproveitem Tá. o espaço. Posso começar? Pode. Eu queria pedir, né, assim, primeiramente, pra me contratarem, ok? Então, assim, gente, aí as Nossa. empresas, assim, que precisam, assim, de publicitários, eu sou uma publicitária, eu trabalho com publi, então, assim, se vocês quiserem me chamar, meu nome é Helena Oliveira Odefer dos Reis, e aí, né, vocês podem, né, ligar pra minha mãe, que é a Maricel Helena Odefer, pro meu pai, que é o Vinícius Eduardo de Oliveira da Silva, então, assim, pra me contratarem, e também eu queria pedir inscritos pro Instagram da Estilo Home, que é @estillohome. Gente, não é só ela que tá sim, como gente. garota propaganda, nós também estamos, tá? E pra torneadora Premier também, porque lá também, do meu pai, né, pra atrair clientes pra lá, mexe com carro, oficina, máquina também, não é carro, máquina, tipo trator, essas coisas. Então assim, gente, vão lá, me contratem, vão lá na Estilo Home também, entendeu? Beijo! Gente, segue lá, eu, Tina Fetrico Oficial. Gente, eu tô aqui disponível. Quem quiser, eu, como garota publicitária, né, fazer uma publi aí pra sua marca, pode ir lá. Me chama no privado, né, que é lá no Instagram. Eu vou estar respondendo todo mundo, então sigam lá. Então, já que eu vou começar falando sobre como eu comecei meu canal. Porque minha mãe disse que isso não ia render. Mas como ela fala brasileiro nunca desiste, então eu não desisti do meu canal. Muito bem. Muito bem, muito. Fiquei muito alegre com 700 inscritos. Eu queria também conhecer Imagina eu os com youtubers 3.000. famosos pra mim, Muito pra legal. pra eles conseguirem me ajudar um pouco mais no meu canal. Eu queria poder fazer, tipo, Outros tipos de vídeo. só que eu ainda não tô conseguindo. Porque eu preciso, tipo, usar meu computador, que eu não uso muito ele, eu tenho que achar meu mouse e meu teclado. Aí eu tenho que. Isso aí. Aí eu passo um tempão pensando nos vídeos. Tem vezes que eu faço uns vídeos que demoram tanto que eu não posto eles. E eu queria muito que muita gente. Eu queria ter mais ou menos uns. Mesmo que o Enaldinho, porque meu sonho é ser um youtuber. Porque eu me influenciei muito no Enaldinho. Gostei muito dos vídeos dele. Então olha lá pra câmera e fala pro pessoal qual é o seu canal, pra eles Meu e pede canal- pra eles se inscreverem. Meu canal chama Dandy Pibli com... Ele tem uma foto de uma flor, de um personagem do jogo. Ele é uma flor colorida com uma cara meio brava. Eu queria muito que vocês se inscrevessem lá pra mim conseguir fazer mais vídeos legais pra todo mundo assistir. Eu acho que todo mundo queria, né, gente? Eu vou me esforçar pra conseguir esses vídeos. Eu vou falar pra minha mãe, eu vou pedir pra minha mãe me ajudar. E também vou começar a fazer mais parcerias com... Vou tentar falar com os youtubers famosos. Inclusive, eu queria muito conseguir entrar em contato com
esses youtubers que eu citei mais cedo para aumentar a minha chance de ter o meu sonho realizado, porque desde que eu tinha uns 5 anos eu queria fazer isso. Então, por favor, eu peço que vocês se inscrevem lá. Eu vou tentar, eu vou forçar mais para fazer esses vídeos. Eu vou instalar mais aplicativos e vou conseguir fazer isso. E tomara que vocês gostem desses vídeos que eu vou postar pra vocês. Eu tenho mais uma certeza. coisa muito importante, mas muito, muito, muito importante. Além de me contratarem, é claro. Vem pro Dinâmico, segue o Dinâmico lá, é The Cast? O nome do nosso canal é Dinâmico Online. Pode seguir no Instagram que a Dinâmico gente Online. posta lá Isso. o spoiler, né, do vídeo também com Aham. o link. Instagram, seguir o Instagram do Dinâmico. O canal, tem canal do YouTube? Tem o Dinâmico Online. Então, seguir o canal do YouTube, todas as redes sociais, o Dinâmico tá lá, então vai lá, segue eles. E além do mais, você, criança, implora pros seus pais pra você vir pro Dinâmico, você não vai se arrepender. Então, Nunca. vem pro Dinâmico. Ainda mais a tia Cristina, que ela posta vídeos no TikTok limpando a escola. Aham. E os Ela vídeos já é uma TikToker. Aham. Ela faz até dancinha com a Eu gente. apareço nos vídeos dela. Eu também. Eu apareço em vários vídeos já. Eu também. Teve um vídeo que eu recomendo apareci esse canal, é e eu muito derramei bom. sem querer Guaraná na minha É muito bom o canal da tia Cristina. É só... Então vamos falar um tchau pra galera, né? Tchau. eu Antes, mais uma coisa, galera. Me contratem. queria... Falando nisso, Dinâmico, se vocês quiserem me contratar também, viu, tia Camila? Se você quiser me contratar, eu sou uma ótima publicitária, eu faço várias publis, faço o que você quiser, viu? Eu queria a última perguntinha que vocês fizessem pra gente, que eu e a Helena, a gente tava falando lá no banheiro. O que vocês acham que é ser uma influencer, que é uma influencer? O que a gente acha que é? Que vocês... Eu acho que um influenciador, às vezes, como a gente até conversou, ele não precisa ter rede social para ser um influenciador. Mas o influenciador de rede social é uma pessoa que influencia de própria índole, ou seja, tem que ser uma pessoa correta, Sim, uma pessoa claro. que fala bem, uma pessoa que não mente. Aham. Porque se a gente indica uma coisa que E a não é gente estiver boa, mentindo, a gente não deixa o nosso poder de influência lá lá embaixo. embaixo. Então, eu acredito que o influenciador é desde a pessoa que chega, como vocês chegam numa criança e fala, estuda no colégio dinâmico, eu acho lá muito legal. Isso é uma influência. Então, o influenciador é qualquer pessoa que use do seu bom senso para E influenciar o pro bem outras pessoas. o E as influenciador... pessoas gostam de ver, o público gosta de ver, de tudo, né? É o dia a dia daquela pessoa, né? Sim, claro. Então ela tem que... Porque Tem que é ir difícil ficar postando. manter um padrão. A gente Sim, não claro. pode sair da reta, né? Aham. Então, o nosso comportamento tem que ser diferente, né? Sim. E convencer o público daquilo que você tá falando. Uhum. Porque uma hora você fala uma coisa, depois você aparece fazendo outra, aí você Isso- perde a credibilidade. Isso é um grande passo. Se você, da publicidade, do influencer, se você aprende a ser, que nem a tia Alessandra acabou de falar, você consegue ter muitos mais inscritos, muitos mais fãs, várias publicidades, várias contratações. Então, assim, se você consegue fazer isso, você vai virar um influencer profissional. Aí, se você não consegue, você tem que correr atrás de conseguir fazer isso. O que eu acredito que é ser um influencer, que não falei, você tem que influenciar outras pessoas, você que tá aí do outro lado da telinha. O influencer é uma pessoa que não só tá influenciando quem tá na tela, quem tá vendo o seu vídeo, você tem que influenciar vivendo também. Você tem que influenciar no seu dia a dia, porque é isso ser um influencer. O influencer, você vai estar ligado nas redes sociais, e a pessoa, para ser um influencer bom, eu vi lá no livro, você tem que ser o quê? Você tem que ter coragem para lidar com a internet e as redes sociais, porque lá você vai achar muitas pessoas maldosas e também boas. E lá na rede social você vai ganhar o seu dinheiro, o seu próprio dinheiro, vai juntar para comprar. Eu quero comprar meu próprio celular, tô juntando meu dinheiro para eu comprar o meu celular com o meu dinheiro. Muito bem. Eu tenho mais uma coisa muito importante.
Mais uma coisa que eu lembrei aqui. Tipo assim, você tem os haters, mas também tem os fãs que são obcecados. Os fãs obcecados também são ruins. Mesmo que eles trazem coisas boas. Só que assim, fãs obcecados, tem alguns que são outro nível. Tipo, tem fã por aí que tipo, vai até a casa da pessoa, procura a pessoa e entra, fica assim, de olho toda hora na pessoa. Então, assim, isso é muito ruim também. Você tem que ser um fã, mas na medida certa. Tipo o João Caetano, que é um famoso. Ele tem um fã maluco que ele postou um vídeo ontem. O fã entrou na casa dele, queria pegar as coisas dele, porque queria ter igual e não conseguia achar, porque não tinha condição. Mas isso a gente estudou também em português essa semana, né? Sobre esse consumismo. Sim. Porque você... Eu lembro da tia Alessandra falando. Muito lembro. Você quer comprar Ela falou porque de você ontem. viu na televisão. E aí, não basta e querendo mais e mais e mais, Eu tenho a né? mesma coisa. Isso se torna um vício. Tipo, a Virgínia. A Chanel lançou uma bolsa nova. Uma bolsa nova com parceria com as outras marcas. Não, verdade. E aí, essa bolsa ninguém está sabendo dela. E a Virgínia vai lá e posta. Mesmo que essa pessoa não gostou, ela vai lá e compra. Porque, tem que ser igual a Virgínia. A Virgínia postou. O que é isso? Tipo A Virgínia assim, eu postou, tem que eu não comprar. vou falar nada, né? Meu Labubu, eu falei assim, coloquei até lá no livro. Você já foi influenciada por alguma pessoa, assim, de comprar? Eu falei assim, sim. Inclusive, eu comprei o Labubu porque eu vi a Virgínia postando e falei assim, gostei desse bicho, vou comprar. Vou comprar. Eu tenho Tanto que eu viajei e comprei. Eu tenho uma outra coisa, só que aí já não é dos fãs obcecados. É tipo, Eu também não sou obcecada. existe umas pessoas que postam vídeos fakes. Sim. Tipo aqueles vídeos, alguém invadiu a minha casa. Muitas vezes isso é gravado, comandado, tipo assim, uma pessoa. Uma pessoa que mandou. Comandado, gravado, né? É colocado um roteiro certinho. Então, muitas vezes não é verdade. É sim fake, tipo assim, que foi pedido pra pessoa entrar, foi pedido, tem lá a pessoa gravando e tudo mais. E muitas vezes isso é fake. Isso é perigoso. Então, também. não acreditar em tudo, nem saber Sim, por então, é muito, a maioria das vezes é fake. Muitas vezes, praticamente todas. Então, todas De as 10, crianças... um vídeo é real disso. Ou menos. Não, de todas as crianças que estão indo do lado da telinha. Cuidado, gente, porque tem várias pessoas maldosas que postam vídeo fazendo... Gente, se eu inalar um desodorante aqui, ó, você vai assoprar gelo. Você vai e respirar gelo. Seu nariz vai ficar... Tanto que uma criança morreu porque fez isso. Verdade. Uhum. Tem que ter muito cuidado com o que a gente vê, E né? Não ainda acreditar mais em tudo. porque tem as crianças pequenas. Até com o que a gente fala. Eu tenho uma coisa. Pode continuar, depois eu Até falo. as crianças pequenas que vê esses vídeos que tem nos shorts lá no YouTube, né? Tem vários, tipo o Enaldinho. O Enaldinho, ele faz vídeo de... Aquele negócio, aquele suco japonês que tem ovinhos de sapo, é muito perigoso tomar, porque pode nascer um sapo. Não devemos fazer isso. Mas eu tenho uma outra coisa. Tem pessoas na internet que se aproveitam, tipo assim, vamos dizer, tipo, ela finge ser uma pessoa... Não. Tipo, tem pessoas na internet que se aproveitam, tipo, dos seguidores, pessoas se aproveitam deles, tipo, pra fazer coisas maldade. ruins, pra fazer maldade, tipo, coisa que é proibida, coisa que é até crimes. Verdade. Então, assim, é muito perigoso. Tipo aquele caso que passou no Fantástico, uma menina de 8 anos morreu de um negócio lá que ela viu num vídeo. Só que eu não vi a reportagem inteira, não sei o que aconteceu, mas foi por causa de um vídeo. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado com isso. A internet, ela é muito boa, mas ela é tóxica também. É isso Para as mesmo. outras pessoas. Esse é um recado importante, né? Aham. Tomar cuidado com quem você gente- segue, com quem te influencia. Olha aqui, ó, Muito. pessoas aí, ó, estão do lado da telinha. A gente aqui, ó, a gente tá sabendo tanto que a gente tá falando que nem adulto. Muito, é verdade. Nós E eu estamos queria aqui falar- impressionados. Vamos deixar eles falando. Eu queria tenho- falar eu uma tenho última uma coisa. coisa antes do podcast acabar. Eu queria direcionar esse vídeo aos youtubers que eu mais gosto e para vocês conhecerem o meu canal. Eu queria entrar em contato com esses youtubers para me ajudarem a conseguir Sim.
a realizar meu sonho de ser famoso. Todo Eu mundo queria aqui tem um muito. sonho de ser famoso, né? Porque imagina, gente, você ganhando... É meu sonho ter parceria com a Chanel. Ai, Maria! Quem também, né? Ganhar uma Mas bolsa da olha, Chanel. Vocês vão realizar o sonho de vocês. Se Deus quiser, né? Mas pra E a isso, o gente estudo também. tem que estar Assim, juntinho. Tipo português. Estudo e publicidade, juntinhos, andam de Eu mão vou me dadas. esforçar o máximo que eu Ah, puder. não, o português é a publicidade. Isso mesmo. Português. Sem conhecimento, a gente não consegue atingir Se eu, ninguém. se eu não estudasse aqui, eu não ia ter meu canal. Nem Meu eu. canal ia ter só uns 100 inscritos. E se eu falar pra Se vocês... não fosse dinâmico. E se eu falar pra vocês que eu tenho o meu canal desde quando eu era pequena, quando eu nasci. Eu só tinha 50 e poucos seguidores e foi lá pra 3 mil. Porque eu comecei a estudar mais o português. A tia Alessandra vai estar pensando assim, mas ela nem é tanto boa. É porque eu não sou mesmo. Ai, Maria, vai Assim, o meu português, eu falo assim as coisas às vezes errado. Todo mundo fala, né? Mas tem tudo que se encaixou quando eu entrei aqui. Eu já era daqui desde pequena. Quando eu entrei aqui, foi quando que meu canal começou a explodir. Que aí eu comecei a falar direito, não ficar gaguejando. Eu só gaguejo quando eu tô nervosa. Ou seja, Perder um pouco a vergonha, né? Sim. Aqui no Dinâmico você aprende tudo isso e muito mais. Então, Muito mais. pra Isso você aqui- conseguir isso aqui- não, isso vem aqui, ser dinâmico. essa tampinha não é nem um pouco do que eles ensinam. É. Então vamos falar tchau pros E agradecer. pros seguidores, Só né? assistir da gente. Então eu quero agradecer vocês que estão aí do outro lado da telinha por ter assistido a gente essas 2 horas de podcast. Eu também quero agradecer, gente. Obrigada por estarem aí, né, me assistindo. Talvez me contratarem também, tia Camila. Se você estiver me Maria. escutando, me contrata, viu? Pra fazer Nós duas. publicidade Nós aqui do duas. colégio. Eu também eu agradeço também por todo queria... mundo que tá ali do outro lado da tela. Que vocês também possam me ajudar a realizar meu sonho de virar um youtuber famoso. Gente, eu curte muito, publica, reposta, pra que eu segue volte, a assim, eles ó, também curte, voltem. comenta e compartilhe. Curte, comenta, compartilha pra vir Todo pra mundo gente que vir viu de aí novo. o vídeo, pega o Sim. link, convida os amigos, manda pra Todo família. mundo, vem que eu quero assistir voltar aqui. essas crianças fabulosas aqui que deram um show hoje. Muito obrigada a cada um de vocês e até o nosso próximo episódio. Tchau! Tchau, galera. Tem que ser dinâmico, viu? Tem mesmo. Tem que ser dinâmico. Vai, tem que ser dinâmico. 1, 2, 3. Tem que ser dinâmico!